Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as equações homogêneas. Mas para a gente tratar das nossas EDOs homogêneas, primeiro eu preciso que vocês conheçam o que é uma função homogênea. Tá? Uma função f de duas variáveis vai ser dita função homogênea de grau n se acontecer o seguinte. A gente sempre tem lá a expressão para f de xy. No lugar do x, vamos trocar por tx, por um múltiplo de x. No lugar de y, vamos trocar por ty. E aplicar essa nova, a função desse novo ponto. Quando você aplicar em tx, ty, vai ser possível tirar uma potência de t em evidência, uma potência de grau n. Se isso for possível, a minha f é dita função homogênea de grau n. Então, se eu conseguir colocar t ao quadrado em evidência, é uma função homogênea de grau 2. Se eu colocar grau 3 em evidência, t ao cubo, a minha função vai ser homogênea de grau 3. Nos exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, conhecendo quem são as funções homogêneas, vamos falar da EDO homogênea. Então, aqui eu tenho uma EDO, definida, onde quem acompanha o diferencial em x é uma função de duas variáveis, quem acompanha o diferencial em y é uma função de duas variáveis, e é feita uma análise sobre essas duas funções, m e n. Se essas duas funções forem funções homogêneas do mesmo grau, então a minha EDO vai ser uma EDO homogênea. Okay? Então, a análise é feita nessas duas funções. Se elas forem homogêneas, a EDO é dita homogênea. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Está aqui uma EDO, o meu M está aqui, certo? E o meu N acompanhando o DY. Veja que por aqui haver, nesse fator, nessa função de duas variáveis, um sinal de subtração, não se trata mais de uma EDO separada. Porque na separada eu teria produto de funções de uma variável, e aqui eu tive uma subtração. Então, devido a ter ali uma subtração, essa EDO não é separável, e a pergunta que a gente faz é se ela é uma EDO homogênea. Para responder se eu tenho ali ou não uma EDO homogênea, eu tenho que analisar MN, ou seja, essas duas funçõezinhas de XY. Então, M de XY vai estar aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado. N de xy acompanhando dy, menos 2xy, certo? Vamos analisar essas duas funções. Analisar de que maneira? M de xy nós conhecemos, vamos estudar quanto que dá M de tx, ty. Então, substituir o meu x por tx, substituir o meu y por ty. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? No lugar do x, tx, no lugar do y, ty, certo? Então, aqui, o quadrado do produto é o produto aqui, o quadrado de cada um deles. Posso colocar t ao quadrado em evidência e veja que o que sobra aqui é exatamente a minha função original. Então, eu consegui uma potência de t para colocar em evidência. Então, a minha n é homogênea de grau 2. Vamos olhar a nossa n. A nossa n é menos 2xy, quando trocar por tx, ty, vai ficar no lugar do x, tx, no lugar do y, ty. Veja que aqui t vezes t dá t ao quadrado, e o que sobra é exatamente a minha função n, certo? Então, novamente, eu consegui uma potência de t, e aqui é a minha função original. Como é homogênea no mesmo grau, m e n são homogêneas, então a minha EDO é homogênea. Não estamos resolvendo EDO, estamos só classificando se é ou não é homogêneo. Aqui, novamente, se trata de uma EDO não separável devido a essa subtração, além de ter a raiz aqui, temos também a subtração, então não é uma EDO separável. A pergunta que se faz é se ela é ou não é homogênea. Para analisar se é homogênea, eu analiso M e N. M é 2x menos y. Vamos ver quanto. E a minha N é esse outro fator que acompanha o meu dy, esse fator aqui.
Vamos analisar m de tx dy. No lugar do x, trocar por tx, no lugar do y, trocar por ty. Vai ser possível colocar o t em evidência e o que sobra é exatamente a minha função n. Então, m, né, minha função n. Então, o que nós temos aqui é uma função homogênea de grau 1. Vamos ver o que acontece com a n. A n é dada por essa expressão. Quando substituímos o x por tx e o y por ty, vai ficar no lugar de x, tx, no lugar de x, tx, no lugar de y, ty. Né? Então, veja que aqui você vai ter t ao quadrado, x ao quadrado, t ao quadrado, menos 2xy. Colocando t ao quadrado em evidência, raiz de t quadrado nada mais é do que t. Então, eu vou colocar o t em evidência e o que sobra aqui dentro é x quadrado menos 2xy, exatamente a minha n. Então, as duas são homogêneas de grau 1, né, no mesmo grau. Então, a minha EDO é homogênea. Ok? Qual a importância de saber que a minha EDO é homogênea? A importância é para facilitar a resolução da nossa EDO. Vamos ver de que maneira. Então, existe um resultado, um teorema, que não vai ser feita a demonstração aqui, né, não é o papel do nosso curso, que diz o seguinte: dada uma EDO, se ela for homogênea, ela torna-se separável por mudança de variável. Então, eu vou conseguir transformar uma homogênea que não era separável em uma outra EDO separável, né, que vai ser de fácil resolução. Como é que isso vai ser possível? Por mudança de variável. Qual mudança de variável? Eu vou usar que o u é y sobre x, ou seja, vou fazer o y como sendo o x, né? Então a minha EDO vai ficar nas variáveis x e u, ou eu posso chamar de vx sobre y, onde a minha variável x está fazendo o papel de vy, então ficaria em função de y e v. É mais comum na literatura você fazer essa troca para y e ficar em função de x e de u, a tua nova EDO que vai ser separada. Então, a importância aqui é que a gente vai fazer uma mudança de variável e com essa mudança de variável nós vamos conseguir uma EDO separada, transformar as homogêneas em separáveis. Então, quais vão ser os passos da resolução? Primeiro, verifica se ela é separável, que se for, não há necessidade de toda essa metodologia, né, da homogeneidade. Você já resolve direto por integração. Se ela não for separável, verifique então se mn são funções homogêneas. Se mn forem funções homogêneas de mesmo grau, né, nós vamos ter o que então? Vamos ter então uma EDO homogênea. E aí eu faço a mudança de variável, sempre é comum usar essa primeira, onde o y é o x, e substituo, né, o meu y por o x na minha EDO original. Quando eu faço isso e vou simplificando a minha EDO, eu acabo obtendo uma EDO separável. Resolvo essa EDO separável, veja que a solução vai ser uma u de x, mas eu queria minha resposta em y. Então, no final, quando eu achar a solução da EDO em u, eu substituo o u por y sobre x, certo? E simplifico o máximo possível essa minha solução, certo? Aí a minha solução vai estar escrita em função de y e x, e vai ser a solução da minha EDO homogênea.